Olá, seja bem-vinda de volta, seja bem-vindo de volta, por aqui professor Marcos Xavier, e nesta aula vamos mostrar como desativar o bloqueio aplicado por validação de dados, ou deixar o bloqueio um pouco mais flexível. Lembrando que a validação de dados é uma forma do Excel bloquear ou impedir que dados inválidos ou incorretos sejam inseridos na sua planilha. Lembrando que as regras são definidas pelo usuário. Vamos relembrar esse exemplo aqui e vamos mostrar como deixar esse bloqueio do Excel mais flexível. Neste caso, a gente tem aqui uma planilha, né, onde nós temos que inserir a data inicial de uma ocorrência e a data final. Vamos configurar então para que esse bloqueio seja feito da seguinte maneira: na data inicial, ele só vai permitir datas iguais ou superiores à data de hoje. Tá? Então, ou seja, o início do registro tem que ser de hoje para frente. Ou, no caso aqui, a data final teria que ser o contrário. A data final nunca deve ser menor do que a data inicial. Então, seja, isso aqui a gente impede que erros de digitação sejam cometidos, né? Então, algo que é muito comum na correria do dia a dia. Vamos ver então na prática como é que funciona. Data inicial, você clica na célula ou no conjunto de células que serão observadas pelo Excel. Na guia dados, aqui em cima na guia dados, encontramos o comando validação de dados. Guia dados, validação de dados. Então nós estamos estudando aqui as possibilidades de configuração deste recurso. Então nesta janela ele mostra o que pode ser efetuado de configuração. Para nossa demonstração, ele vai perguntar que tipo de dado você vai inserir naquela célula. Então naquela célula nós vamos inserir uma data. Então você tem que identificar o tipo de informação que vai ser inserido para ele poder fazer o monitoramento. Na seção seguinte, encontramos uma série de configurações, então uma série de critérios. Para o nosso exemplo, como eu quero que ele observe de hoje em diante, então eu vou escolher o seguinte: tem que ser maior ou igual. Essa aqui, ó, maior ou igual a. Na seção seguinte, né, a gente precisa indicar para ele a referência. Maior ou igual ao quê? Uma data específica. Nesse nosso caso, como o dia de hoje ele sempre está mudando, né? Todo dia é um dia diferente. Então nesse caso vamos utilizar a função hoje. A função hoje ela observa sempre a data atual, né? Como a data atual é algo que é vivo, né? Todo dia, cada 24 horas a data atual muda. Então nesse caso, se a data inserida for menor que a data de hoje, ele vai aplicar um bloqueio. Vamos fazer um teste aqui para ver? Vamos dar OK. E agora vamos usar as teclas de atalho Ctrl, ponto e vírgula. Ctrl, ponto e vírgula é uma tecla de atalho que insere automaticamente a data atual. Então a data dessa gravação, 6/11, correto? Se eu tentar fazer alguma manipulação, então por exemplo, vou colocar uma data anterior. Uma data anterior, por exemplo, 5. Aí ele aplica o bloqueio, né? Ou seja, é uma regra que foi atribuída e ele está informando que você está colocando uma informação fora dessa regra. Eu vou dar um Enter aqui, ele vai voltar no que estava antes para eu tentar corrigir. Se eu colocar uma data posterior, não tem problema, porque a programação foi feita nesse sentido. Então ele está funcionando corretamente. De hoje para frente, ele permite que a data seja inserida. Agora, o detalhe é o seguinte, né? Existem casos onde a regra ela precisa ou ela pode ser, digamos, manipulada, né? Por exemplo, imagine que foi feita uma venda no dia anterior e o cadastro só vai ser feito no dia posterior. Então, a data anterior está correta, mas a regra está fora. Então, o que a gente pode fazer nesse sentido? Ao invés dele aplicar o bloqueio, que, por exemplo, se eu vier aqui e colocar, por exemplo, o dia 3, ele vai bloquear e não vai deixar eu colocar o dia 3. Então, para poder fazer essa correção, eu posso mudar o nível de restrição. Ao invés dele aplicar o bloqueio, ele vai apenas me avisar que eu estou efetuando um registro que infringe uma regra, mas se eu quiser, ele vai deixar, tá? Então nesse caso ele não bloqueia, ele só informa. E para fazer isso, ó, vamos dar uma cancelada aqui então, vamos voltar na guia dados, validação de dados, e aí aqui em cima encontramos algumas seções de configuração, algumas abas, tá? Vamos vir aqui na aba alerta de erro.
Como já foi passado nas aulas anteriores, aqui nessa seção você pode personalizar aquela frase, né? Então, no caso aqui, eu vou colocar, por exemplo, atenção. Colocamos aqui, atenção, e aí você informa a frase, né? Que a data está incorreta. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, verifique a data. Verifique a data. Vou colocar data incorreta. Tá lá, minha frase personalizada. Atenção, verifique a data, pois a data está incorreta. Eu modifiquei, no caso aqui, a frase. Vamos dar uma checada aqui, ó. Vou dar OK. Vamos simular um erro colocando uma data anterior à data de hoje. Vamos pôr aqui 04. Ela veja que a frase de aviso, ela é personalizada nesse sentido. Só que essa configuração ainda é aquela configuração restritiva. E se eu quiser colocar a data fora da regra, ele vai permitir. Então, para mudar esse bloqueio, vou cancelar. Vamos voltar novamente na validação de dados. Aqui mesmo, ó, nessa aba da seção de erro, aqui está o segredo. Ó. Na seção estilo, nós temos 3 estilos. O estilo parar, que é o que é habilitado por padrão no Excel, ele bloqueia, realmente ele não deixa a inserção de dados inválidos. As outras 2 opções, ele até que permite. Então temos aqui, ó, o aviso, a frase permanece a mesma, quando der um OK, vamos simular agora o erro, né? Vamos colocar aqui uma data um pouco mais fora do contexto. Vou colocar aqui 04. Veja que a janela, a caixa de diálogo, ela muda, tá? Muda o formato, muda a quantidade de botões. A frase personalizada continua a mesma, só que aqui ele pergunta, deseja continuar? Então eu tenho essa opção aqui do sim ou não, tá? Então se eu colocar sim, veja que ele permite que a data seja inserida. Então aquele bloqueio mais restritivo, nesse caso ele só está apenas avisando que você está fora da regra, mas se você quiser, é você que manda, tá? Temos aquela outra configuração também, que você vem na validação de dados. Então o aviso ele só avisa, e temos a outra opção de informações. Vamos fazer aqui um OK e vamos simular a inserção de um outro erro aqui. Então vou colocar uma data fora da regra. Então veja que a caixa de diálogo ela muda um pouco também, né? Aqui ele não apresenta os botões sim ou não, né? Ele só informa, e se você clicar no OK, ele vai permitir que o registro seja armazenado, tá certo? Bem simples, bem prático de você configurar, e é claro que esse tipo de configuração ele também serve para as outras funcionalidades da validação. Ele serve também para listas, para hora, para números inteiros, para números decimais. Então esse ajuste no nível de bloqueio, ele é flexível para os demais recursos da validação de dados também, tá certo? Bem prático, bem funcional, e logo acima você encontra mais vídeos com truques e macetes interessantes do Excel. Por enquanto é só isso, obrigado pela atenção e até a próxima aula.